Olá, o tema da mensagem de hoje é: empreste o seu barco para Jesus. Há um plano de Deus para entrar no teu barco. Pedro tinha 2 sócios, Tiago e João, além do seu irmão André, e junto com eles toda a sua equipe de pesca. E eles eram muito experientes. Mas me parece que o empreendimento não estava indo tão bem. Pedro morava em Cafarnaum, tinha um posto lá da alfândega, uma capital da indústria pesqueira. E é nesse lugar que também a sogra de Pedro é curada. Diante dessa situação, Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, como está escrito em Lucas capítulo 5, versos 1 ao 11. Aliás, uma multidão de pessoas, vinda de várias regiões, cercava Jesus à beira da margem de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia, para ouvir os seus ensinamentos. Depois de entregar a sua mensagem, Jesus faz um segundo pedido para que Pedro se afastasse um pouco mais da terra firme. Estrategicamente, o mestre, aproveitando da força dos ventos para que a sua voz chegasse a todos os seus ouvintes, então ele se assentou e começou a ministrar a todos. E ao término de falar, Jesus diz para Pedro para ele navegar até as águas mais profundas e lançar as suas redes para a pesca. Não podemos deixar de dizer que Pedro havia tentado pescar na noite anterior e não tinha pescado nada. Mesmo assim, Pedro preparou as redes e obedeceu a sua palavra. Pedro vai descobrir o inacreditável. Embora estivesse frustrado, lavando as suas redes, cansado da noite em claro, ele é convidado para entrar novamente no barco. E assim, superando as frustrações, ele responde Jesus dizendo: "Farei, porque és tu que me mandas fazer." O resultado foi um sucesso extraordinário. Pedro ficou espantado porque nunca havia pescado daquela forma. De fato, Deus se importa com você e com a sua rotina. O que você está procurando desesperadamente hoje? Buscando de dia e de noite? Isso me faz pensar também no texto de Deuteronômios capítulo 28, verso 2, que diz: "E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus." A mão que antes estava aberta para emprestar aquele barco, agora também está aberta para receber 153 peixes grandes. Esse episódio ficou marcado na Bíblia como a pesca maravilhosa. O texto classifica os peixes sendo tão grandes que as redes quase se romperam, enchendo 2 barcos a ponto de por pouco afundarem. Eu, particularmente, nunca fui uma pessoa de pedir coisas emprestadas. Também não posso dizer que nunca precisei ou que nunca emprestei. Pelo contrário, algumas vezes já se fez necessário, mas tem gente que não empresta por nada. A atitude de Pedro é extraordinária. O barco simboliza um bem valioso. Era o ganha-pão de Pedro. Representava muitos anos dedicados ao seu trabalho, à sua empresa, ao seu ministério como um pescador profissional. Mas chegou um tempo que os resultados não vieram. Eles deixaram de aparecer. E é evidente que isto se torna um problema para qualquer pessoa, para qualquer um de nós. Mas em tempos de crise, Jesus aparece e ele chega no momento certo. Eu acredito que o sentimento de Pedro estava dividido entre o esforço inválido, a sua dedicação, o seu dom e os seus resultados. Então por isso ele decidiu lavar as suas redes e parar para escutar a mensagem de Jesus. Observe que Jesus teve que chamá-lo para entrar de novo no barco. Aprenda. Emprestar o barco revela quem era Pedro. Fazer um milagre revela quem era Jesus. Poder devolver, dar, investir no reino sempre foi para mim um grande privilégio. A nossa condição determina a direção do milagre. Deus transforma os nossos fracassos em milagres. A vida do pescador agora vai mudar. Às vezes, tudo o que fazemos parece ser insuficiente, inútil, improvável, mal sucedido. Mesmo assim, não perca o seu alinhamento com Jesus. Tem coisas que não adianta insistirmos em nossas próprias forças, em nossos métodos humanos. Não vai resolver. Mas também não devemos parar.
Jesus sempre traz uma direção e ele diz: vamos para o lugar mais fundo. Pedro obedece mesmo não entendendo a lógica de Jesus. Observe que a abundância não é ainda o resultado final, mas é o começo de tudo. O resultado só era mais uma prova do que ainda estava por vir. Pegue essa visão. Não guarde só para você aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Compartilhe com outros. No verso 10, Jesus convida os pescadores para se tornarem seus discípulos. Suas redes são temporais, mas os seus frutos são eternos. No verso 6, a Bíblia diz que eles colheram, mas não era uma pescaria? As Escrituras declaram que os peixes já estavam prontos e pularam para dentro das redes. Com Jesus, não existe pesca vazia. Eles se tornaram de pescadores para pregadores. Aprenda isso. O teu barco te levará ao lugar que o Senhor vai te honrar, mesmo que ele pareça frágil e pequeno. Observe que primeiro Jesus cuidou das coisas espirituais, depois vieram as bênçãos materiais. Jesus poderia ter feito o milagre ali mesmo, no raso, e para todo mundo ver. Mas Jesus chama Pedro para irem juntos, mais longe, com o propósito de criarem um relacionamento ainda mais profundo. Observe que da beira da praia foram para o meio do mar. Enquanto Pedro controla o barco, Jesus controla os seus peixes. Deus está te preparando para alcançar o impossível. Entenda isso. Para emprestar o barco é necessário ter humildade. Para obedecer o seu chamado é necessário ter fé. Para colher os peixes é necessário ter ferramentas. Um conselho especial para você: somente Jesus pode te levar até o teu milagre. E se ele entrar no teu barco, não saia para fora. Permaneça dentro dele, pois só ele pode te direcionar até o teu propósito. Eu concluo essa palavra afirmando a você: quantas pessoas você conhece que depois do fracasso elas desistiram do propósito? Deus te trouxe até aqui para eu te dizer: pare de se decepcionar com teu barco. Teu barco não vai afundar, não vai faltar peixes nele. Aumente a tua frota. Não tente resolver sozinho as coisas. A unção vai atrair novos colaboradores com você. Hoje não é a pescaria, mas sim uma colheita. Empreste agora o teu barco para Jesus. O cenário do teu milagre já está preparado. A noite foi ruim? Não desista, mas o seu dia será maravilhoso. O milagre se manifesta quando obedecemos a Jesus. A resposta de tudo o que você precisa já está à sua frente. Jesus está no teu barco. Deus está gerando uma oportunidade poderosa em sua vida hoje. O teu cenário vai mudar. Volte para o barco antes que ele se afaste da beira da praia. Pedro, eu te chamei de volta para o barco, volta a produzir. Ele não te ordenou parar. Ele está falando para a multidão, mas olhando para você, Pedro. Há um plano de Deus para ele entrar no teu barco hoje. O milagre vem depois da palavra de Jesus. Tem gente que não acredita o que Jesus mandou você fazer, mas faça, porque obedecer o que Jesus mandou sempre levará ao caminho do milagre. Se essa mensagem abençoou a tua vida, falou ao teu coração, compartilhe essa palavra com outras pessoas que também necessitam ouvi-la. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.